Muito bom dia a todos, é uma satisfação enorme estar aqui, RH Debate, em especial quando vejo e me lembro de Carlos Henrique Halsemann. A gente nunca pode deixar de fazer uma referência a esse grande companheiro que se dedicou profundamente ao desenvolvimento de recursos humanos nas nossas organizações e que foi um dos iniciadores, tenho certeza, aqui junto com você, Léo, né? Com Regina, com o Mahomed, dos eventos do RH Debate, que já estamos numa quantidade, né, que mostra que é mais do que um sucesso. A gente está trazendo, em verdade, aqui a reflexão de vocês, já que Léo falou do livro, né, os 2 primeiros capítulos do livro, são 9, mas eles dão uma boa introdução ao que nós queremos aprofundar depois nos 7 capítulos seguintes. Nós estamos trazendo basicamente uma discussão, um debate, um conjunto de reflexões, um contraponto. As organizações são morais? É a pergunta, né? A ética e a moral no mundo dos negócios. As organizações são morais? E nisso a gente traz, se algum de vocês aqui sair com reflexão, no sentido de pensar que vale a pena, né, aprofundar um pouco numa perspectiva fora do lugar comum, do discurso basicamente centrado que se faz sobre esse tema, nós já estaremos cumprindo, né, a nossa tarefa. Certamente nós estamos, para poder justificar os pontos de vista que nós vamos defender aqui e expor a vocês, certamente vamos trazer um pouco de contradição, fora do lugar comum, muito de contraponto. Então, a primeira questão é, as organizações são morais? E eu vou já começar pelo fim, né? E respondendo essa indagação. Não, as organizações não são morais, mas também não são imorais. Elas são amorais. A moral habita um reino. As organizações habitam outro reino, o reino econômico. E essa confusão, né, que se faz entre uma ordem e outra, muitas vezes faz com que determinadas práticas organizacionais, também determinados discursos e ações no conjunto da sociedade sejam desvirtuadas e dirigidas numa direção e no sentido. Nós estamos, em verdade, questionando aqui a tentativa que se faz no mundo das organizações em geral, através do uso de instrumentos válidos e legítimos e muito bons, utilizados pelas organizações, como responsabilidade social, como ética empresarial, como respeito ao cliente, como empresa cidadã, num esforço que se faz sem perceber a distinção das ordens entre o que seja, né, a moralização da organização. Marx quis moralizar a economia no século XIX. E a gente viu o que aconteceu no século XX. O discurso correto, a aplicação efetivamente diferenciada disso, não. O discurso, o entendimento da moralização da economia levou a que nós hoje estejamos reincidindo, talvez, no mesmo equívoco, que é a tentativa de moralizar as organizações. As organizações não funcionam em função do dever moral, mas em função dos seus interesses. É preciso, portanto, que haja cada vez mais moral moral na empresa e não moral da empresa. É preciso que haja, portanto, moral no capitalismo e não moral do capitalismo. Qual é o preço moral de um barril de petróleo? Já pensamos sobre isso? $500, $100, $10, $50. A moral não vai determinar o preço moral do barril de petróleo. E de uma tonelada de cacau, que quando cai na bolsa de commodities, esse valor do cacau, isso gera miséria, desemprego nas entidades produtoras. Será que a moral
na ação econômica que a economia moral vai determinar isso, ou são outras ordens? Portanto, precisamos ter cada vez mais moral na empresa. As pessoas que a integram, os seus agentes, os seus funcionários, os seus dirigentes, os seus indivíduos como pessoas que atuam nas organizações, precisam ser morais. Mas qual é o limite da ciência para os avanços científicos? Quais são os limites da economia para os avanços econômicos? Não é a economia que se vai autolimitar. Há que haver ordens externas, limites externos, para limitar esse avanço. Não sei qual é o limite da biologia para os avanços biológicos. É sempre o deslocamento e o progresso científico se faz exatamente no sentido e na direção, né? No sentido da direção de se avançar. Se nós pudermos cobrar, e é natural, né? Não adianta acusar o leão dele ser carnívoro. Isso faz parte da sua própria natureza. A gente, para impedir que o leão ataque, tem que ter outros controles, outros limites externos. Né? E aí é que te entra aqui em toda essa discussão que gostaria de trazer a reflexão, sem que, com isso, querer eliminar ou desqualificar os avanços importantes que estão sendo feitos nas organizações nos últimos tempos em relação a essas questões. Quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções é a um só tempo fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para a ação e para o estudo da ação e do agir organizacional, para o agir das pessoas. Pensar determina a maneira como eu me comporto. As concepções, quer dizer, a teoria, determina a prática, a maneira como eu ajo. E a maneira como eu percebo é em função, não da maneira como eu ajo, claro, mas da minha câmara escura, né? Das ordens, dos conceitos, das teorias que embasam o meu comportamento. Vocês imaginam, nós estamos apresentando aqui uma hierarquia das ordens, em verdade 5 ordens. A ordem econômica ou técnico-científica, a ordem jurídico-política ou institucional legal, a ordem moral, a ordem ética e a ordem espiritual ou religiosa. Elas existem simultânea, mas são formas distintas. Elas são indissociáveis, mas são distintas. Por exemplo, ouvir um rádio, uma música no rádio, e escrever são atividades simultâneas, mas são atividades distintas. Correr e respirar, né, são indissociáveis, simultâneas, mas são distintas. Uma coisa é correr, outra coisa é respirar. Ah, mas eu não posso correr sem respirar. São indissociáveis, mas são simultâneas, mas são distintas. É evidente que essas ordens atuam no comportamento das pessoas, dos grupos, dos indivíduos, das sociedades, das organizações, e plasmam, formam, se quiserem, deformam o comportamento, a ação que se realizam nessas organizações. A hierarquia da ordem, a ordem econômica ou técnico-científica, é aquela que nos fala fundamentalmente entre o que é possível e o impossível realizar, entre o que nós possuímos e temos e é possível de fazer ou não. O que a ciência gera de possibilidades de fazer ou não fazer? Ela pode nos dizer o que é impossível à luz do momento científico de hoje. O que a economia nos possibilita de ser possível ou impossível executar? Essa é o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas quem que determina e limita o avanço da ciência? São os limites impostos pela própria ciência? Não. O papel da ciência é se deslocar, é avançar, é se desenvolver. Se nós não tivermos limites externos a esses avanços,
eles vão se prosperando enormemente. É assim também no processo econômico, é a expansão, naturalmente, né? Das técnicas, da ciência, do comportamento. Há que haver, portanto, a ordem jurídica ou política ou institucional legal que define o que é legal e o que é legal, o que é ilegal, o que é permitido fazer e o que não é permitido fazer. Por exemplo, é permitido o aborto? A lei dirá se sim ou dirá se não. A eutanásia, os fetos anencéfalos, né? Então, a manipulação genética para definir o sexo das crianças, não é a ciência que vai dizer a si próprio se ela vai fazer ou não. São a ordem institucional legal, né? A ordem política, jurídica, que vai determinar se é legal ou se é ilegal. Nós fazemos os avanços. Se não for assim, a ciência vai sempre se expansando. Portanto, há que haver limites externos para controlar essa expansão. Há que haver limites externos à economia para controlar essa expansão. A ordem moral, ficou repetido aqui o 2, desculpe. A ordem moral é aquela que trata do bem ou do mal. Então aqui vamos dar uma simples palavra. A palavra moral em latim e a palavra ética em grego quer dizer a mesma coisa, costumes. É claro que os teóricos, filósofos, doutrinadores foram trazendo a diferenciação de um ou outro, mas se a gente for a origem das palavras, elas são sinônimos perfeitos, né? Ambos se referem aos costumes, mas a ordem moral é aquela que se refere que trata do bem e do mal. O papel da organização não é realizar o bem ou o mal, é realizar os seus interesses. Ela trata a ordem moral do que deve, o dever e o proibido, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Aquilo que eu me imponho ao meu comportamento individual. É aquilo que se impõe incondicionalmente à nossa consciência, né? A diferença entre, dizia Darwin, né? Entre o ser humano e o macaco é o nosso senso moral. Bom, pelo menos até agora é o que se tem descoberto nas pesquisas em relação ao senso moral dos macacos. Pode ser que, né, no planeta dos macacos a gente já descobre que essas circunstâncias se alteraram. E os avanços e o conhecimento do mundo animal cada vez mais está fazendo o homem redefinir esses conceitos um pouco, né? Mas é pela oposição entre o dever fazer e o não dever fazer, entre a escolha individual de foro íntimo. A moral se soma à lei, quer dizer, a moral é muito mais poderosa do que a própria lei. Martin Luther King nos dizia assim, uma lei injusta, né? A desobediência a uma lei injusta é um ato de responsabilidade moral. Ele falava naquela época, né? No movimento pela afirmação dos direitos dos negros, da libertação efetiva, né? Do direito de voto, por exemplo, que os negros não votavam em 1968 no Alabama. Estamos falando de ontem, né? De hoje ainda, praticamente, né? Então, a desobediência a questões que a lei permite você fazer, mas que você, por senso moral, você não faz. E há outras questões em que você faz por senso moral, apesar da lei. Como Martin Luther King nos mostra. A desobediência é uma... Claro que isso não é o comum, mas é preciso, por outro lado, que a gente discuta e reflita um pouco num mundo em que nós estamos usando sempre o politicamente correto. Isso perpassa, evidentemente, está muito na moda, né? O conceito do politicamente correto. Aquele indivíduo cumpridor das leis, obediente permanente das regras, que cumpre tudo, aquele que está sempre rigorosamente de acordo com que a lei, que pode ser um indivíduo legalmente correto, mas muitas vezes, como a lei não veda o ciúme, não veda a inveja, né? Muitas vezes essa pessoa pode ser legalmente correto,
mas muitas vezes um canalha legalmente correto. E a gente não dá essa perspectiva do canalha legalmente correto, que é aquele que cumpre todas as leis, mas que moralmente é capaz dos desvios, né, da questão moral muito séria, apesar das leis. Portanto, é a escolha individual de foro íntimo. O senso moral é para mim, é para cada um de vocês. Ser moral é ser vinculado àquilo do dever da minha consciência. Ser moralista é querer ter a moral dos outros, obrigar a moral dos outros. O moralizador e o moralista é aquele que quer aplicar a sua moral à moral dos outros. Essa prática, esse contexto, constitui essa base, vai constituindo a base fundamental das reflexões, das práticas de muitos instrumentos gerenciais, ferramentas de gestão importantíssimos, que em muitas organizações são muito bem adequadas, mas em outras são distorcidas. E a gente começa a caminhar por desvios de utilização de ferramentas que tentam efetivamente trazer não a moral nas pessoas dentro da empresa, mas a moral da empresa, como se ela fosse possível fazer isso. A ordem ética é aquela que se refere, né? E que se refere ao amor ao próximo. A base do cristianismo, em verdade, é o amor ao próximo. Mas a gente começa a perceber as demais religiões, a gente vai ver também que a base, né, moral das demais religiões, que a base ética, melhor dizendo, é o amor ao próximo, que se refere, evidentemente, ao amor à verdade, ao amor à liberdade, à humanidade, ao que julgo ser adequado para os outros. Santo Agostinho, né, quando ele se converteu ao cristianismo, de fato, depois das farras que fazia, ele dizia assim: eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. Eu procurei ao próximo e encontrei os três. Quer dizer, ele fundamenta, né, a sua opção e a sua ação ética pelo amor ao próximo, a ética. Portanto, ela tem influência fundamental no comportamento no mundo das organizações, como a gente está querendo trazer aqui a reflexão de vocês. E, finalmente, a ordem espiritual ou religiosa, que constrange e limita todas as demais ordens que se fundamentam nos postulados da fé professadas por cada um. Vamos imaginar alguém que esteja entrando num supermercado e está consultando as prateleiras de um supermercado para fazer a compra de um produto. Ele está simultaneamente vinculado a todas essas 5 ordens. Há um limite básico dos produtos oferecidos nas prateleiras, a escolha desse nosso, né, comprador, que é aquilo em que a economia é capaz, e a técnica e a ciência, é capaz de oferecer como produtos. Evidentemente, se pode ou não pode fazer. O que é econômico, o que vale a pena ou não vale, dentro do custo-benefício da análise econômica. É claro que a produção daqueles produtos e serviços são vinculadas à viabilidade, ao contexto, à lógica, né? A fundamentação da possibilidade de compra. Se ele sabe que não vai comprar, ele não vai produzir aquilo. Mas, basicamente, é aquilo que a ciência pode oferecer. Mas e a técnica também, e a economia idem, mas é evidente que nessa simultaneidade da aplicação das ordens, há outros produtos que o supermercado gostaria de pôr na prateleira, mas que a legislação não permite. Portanto, estamos aí, a primeira influência, né, da ordem legal e da ordem jurídica legal, institucional legal, sobre a oferta de produtos. É verdade que muitos dos produtos ali, açucarados, que fazem mal, que a lei permite, mas há muitos outros que a lei não permite, mas que se pudesse ser vendidos, seriam. Não seria à toa esses programas de Big Brother aí que a gente vê e assiste na televisão até hoje ainda, né? A gente aguenta, né? Então, vejam,
É a ordem legal, o institucional legal, que limita já a oferta desses produtos. Não é o supermercado, é a ordem legal. Portanto, quero lembrar bem que uma ordem não se impõe controle a si mesmo. A ciência vai sempre se expandir se ela não tiver controles externos a ela. E o primeiro controle é o controle institucional legal, jurídico, político, como estou lembrando aqui no supermercado. Mas você e eu que estamos no supermercado, né, não vamos efetivamente... A lei proíbe que a gente pegue um produto e não pague. Está me referindo à lei? É a legislação, é a regra, são as normas definidas, né, pelas instituições jurídicas, políticas, institucionais existentes. Mas isso nem passa na sua cabeça, certamente também não passa na minha, porque a gente não admitiria jamais pegar um produto na prateleira e não pagar. Portanto, vejam, é a ordem moral que nos impede, né, de elevar aquele produto, independentemente da ordem jurídico-política que penaliza os shoplifters, né? Os ladrões de prateleiras, os descuidistas, como se fala na linguagem, né, policial no Rio de Janeiro, que leva por descuido o produto alheio, né? Mas a gente continua assim. Por outro lado, você no seu poder de compra, que tem aqueles produtos oferecidos, que teve a regra jurídica que permitiu que eles sejam feitos, que faz com que você moralmente verifique aqueles produtos se são adequados ou não, mas tem a ordem ética. Há produtos ali que você prefere comprar se eles têm o selo verde, se são produzidos por organizações que respeitam o meio ambiente, que são organizações que produzem, que não exploram o trabalho da criança, do idoso, da mulher, que não devastam o meio ambiente. E a sua consciência ética, por amor à humanidade, à questão do meio ambiente, lhe faz também escolher esse produto em função de suas opções éticas. Vejam, uma controla a outra que vai acabar na economia. Não é a economia que se autocontrola, são os valores jurídico-políticos, são os valores morais, são os valores éticos. A sua opção, né, pelo respeito ao meio ambiente, faz com que você rejeite determinados produtos, né? Se, por exemplo, quando a gente sabe que tem uma fábrica explorando criança lá longe na África, ou no Oriente Médio, ou na Ásia, produzindo algum tênis, aquele tênis a gente não compra mais. Hein? Compra o outro, né? Não é isso? Então, isso tem determinação na nossa opção de compra dentro do supermercado. E, finalmente, a ordem espiritual ou religiosa. Independentemente de você ter ou não ter uma opção religiosa, a ordem espiritual também pesa. Mas imagine, tivemos agora esse fenômeno, essa tragédia do Charlie Hebdo, né, lá na França, que estava dos assassinatos que aconteceram no dia seguinte foi exatamente num supermercado de produtos kasher, de produtos, né, oriundos judeus. Há determinadas religiões que tem um tipo de corte de carne, de como matar o boi, como matar o frango, todos nós sabemos disso. E aquelas opções religiosas ou espiritualistas determinam que você comprará ou não aquele produto em função de como ele é feito, que está afetando a economia. O que vai gerar o supermercado é qual o interesse do supermercado, e ele vai ter que analisar no custo-benefício se compete fazer esse produto ou não compete fazer outro produto em função, né, daquelas ordens que determinam o comportamento das pessoas. Está claro até aqui, não? Muito bem. As organizações tentam transformar o cliente, tentam transformar o respeito ao cliente, melhor dizendo, num valor moral. Não há lugar que eu vá, não há livros que a gente leia, não há simpósios, né, que a gente participe. Todos nós, especialistas, profissionais de recursos humanos, então, somos muito afeitos a isso, né, que a gente não está erigindo o cliente como um personagem fundamental. A gente costuma dizer, o cliente é pior do que Deus, porque Deus perdoa e o cliente não perdoa.
né? Então é preciso tratar o cliente. E o respeito ao cliente, evidentemente, né, passou a ser um valor empresarial. E é verdade, e nós concordamos, e é muito bom que as organizações coloquem esse conceito como um valor, né, da gestão das organizações, como orientação estratégica. Mas daí querer erigir o respeito ao cliente como um valor moral, há um equívoco fundamental. Isso é uma ideologia de autojustificação, é uma distorção que muitas organizações têm praticado. Eu não estou dizendo que sejam todas, mas que há muitas organizações fazendo isso. E esse discurso acaba se generalizando e acaba se transformando em verdade. Em verdade, eu fui procurar, né, nos livros religiosos mais clássicos, né? Fui na Bíblia procurar o respeito ao cliente. Não achei. Aí fiquei, poxa, como é que a Bíblia não trata do respeito ao cliente? Aí fui na Torá. Também não tem. Fui no Corão. Também não tem respeito ao cliente. Aí fui nos clássicos filosóficos, né? Kant, né? Spinoza, todos eles. Ninguém trata de respeito ao cliente. Eu fiquei cabreiro. Em todos eles se trata do respeito ao próximo. É verdade, o respeito ao próximo, melhor dizendo, o respeito ao cliente é um valor profissional importante, não há dúvida. Como disse, é uma diretriz empresarial, é um valor de código de ético corporativo. É evidente, nós profissionais de recursos humanos temos que estar atentos a isso e estimular esse tipo de ação e de preocupação no mundo organizacional. É uma referência no plano de negócios da empresa, né? Mas não é um valor moral da organização. Em todos eles, não há respeito ao cliente, há respeito ao próximo. Mas alguém, e as pessoas aqui são todos muito inteligentes, vão fazer um raciocínio que pode ser apressado se estiverem fazendo. Ô Wagner, mas o cliente é um próximo. Aí eu digo, não. O cliente é um próximo que pode pagar, que tem poder de renda, que pode negociar, que tem uma grana, que a gente precisa botar um tapete vermelho para ele. Portanto, não é um cliente qualquer. O cliente não é um próximo apenas. É um próximo muito especial. É um próximo, como disse, que pode pagar, que tem perfil de renda, que vale uma nota, né? Que se dispõe de poder de compra, que pode negociar, comprar, que pode ficar emburrado e não comprar mais com a gente, que a gente precisa fidelizar, que a gente precisa barganhar com ele e que a gente precisa tratar bem. Sim, quando ele é VIP, a gente bota tapete vermelho. Quando ele não é VIP, ou não é? Então esse respeito ao cliente não é um próximo qualquer, é um próximo particular, é um próximo especial, né? Isso precisa, por isso que isso não é um valor moral da organização. Isso pode ser um valor vinculado ao desenvolvimento dessas atividades. Próximo. Como circunscrever, minha gente, o respeito ao próximo, né? A sua capacidade de pagamento, ao seu perfil de renda, o comprador, né? Ao seu nível de capacidade de compra. Nós estamos, então, criando vinculações desse respeito a esse próximo pelo bolsinho dele. É isso? Então não é mais o respeito ao próximo. Se a ação empresarial busca o lucro, e aí vamos, né, desmistificar um pouco isso, né? Por que meter a moral no meio? Bom, a organização precisa ter lucro. É da essência do mundo da organização o lucro. O que o empresário, o seu acionista, o dono da empresa, como ele vai utilizar este lucro, pode ser apenas para enriquecimento pessoal, para sua ganância, mas pode ser para uma atividade de assistência social, mas pode ser para qualquer uso. Uma mesma empresa, o mesmo conjunto de acionistas, diferentes acionistas podem ter diferentes finalidades no uso do lucro. Mas um fato é que nós estamos querendo colocar o homem no coração da empresa, quando é preciso colocar o homem no coração do homem.
Porque o lucro, a finalidade do acionista, nos termos em que nós temos a sociedade de mercado hoje, está no coração da empresa. Não é o homem que está. E nem esse é o papel da empresa. A empresa não funciona e não atua por dever moral. Ela atua em busca do seu interesse. Outras ordens vão ter que cuidar para que a empresa seja condicionada, dirigida, constrangida a essa utilização, atendendo a ordem político-jurídica, a ordem moral, a ordem ética e a ordem espiritual. Portanto, para que a gente meter a moral no meio nesse sentido? Moral hoje, que está muito demodê essa palavra, nós estamos recuperando ela. Mas, em verdade, você poderia chamar esse conceito de moral de direitos humanos, de humanismo, de solidariedade humana. Então, há toda uma questão vinculada a um novo nome, a novas palavras para definir, basicamente, a ordem moral. Essa é uma questão fundamental, que não pode ser esquecida. Nós estamos usando a palavra na sua origem original, mas antes, quando um professor queria... Eu sou do movimento 68, sou estudante de faculdade 68, né? Sou mais antigo aqui, fui formei em 70, agora tem tempo, né? E participando do movimento, quando o professor queria fazer a gente rir na sala de aula, né? É proibido proibir, a gente gritava assim, né? Sejamos realistas, a gente berrava. Pensamos o impossível. Tem gente até hoje que pensa que o é proibido proibir foi inventado na música do Caetano Veloso. Não sabe que aquilo era um movimento, né, mundial que surgiu lá do Cartier Latin, né, na época na França, que se espalhou no mundo inteiro. Mas quando o professor queria fazer a gente rir naquela época, ele falava de moral, de religião. Quando ele queria que a gente ficasse sério, ele falava de política. Atualmente, os que são professores aqui, há muitos, quando a gente quer fazer o aluno rir, a gente fala de política. Quando vai fazer com religião, quando o aluno fique sério, a gente fala de religião, de moral, né? Os direitos humanos, o politicamente correto, enfim, desses conceitos que estão substituindo, em verdade, o mesmo termo. Essas evoluções aconteceram e nós estamos metendo a moral no meio, na organização, numa entidade, que são as organizações, que tem como sua razão de ser o lucro e a finalidade do acionista. Aliás, eis o mistério da fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos numa só pessoa. É o mistério da fé. Aqui a gente está querendo fazer a mesma coisa na empresa. Eis o mistério da organização, né? O acionista, o empregado e o cliente, como se eles fossem todos uma só pessoa. É preciso realizar o cliente, né? Encantar o cliente. Se nós não encantarmos o cliente, ele não vai comprar. Sim, a gente precisa encantar o cliente para dar mais lucro na organização, para o acionista ganhar mais. Se a gente não tratar melhor o empregado, ele não vai tratar bem o cliente, e aí os lucros vão cair, vão atrapalhar o acionista. Agora, querer colocar os três na mesma igualdade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas condições que nós temos na sociedade de mercado hoje, não é assim. Até porque as avaliações das organizações funcionam em função dos resultados que se tem nas bolsas, quando tem na bolsa, enfim, nos resultados que são garantidos aos acionistas. Claro que nós sabemos que essa é uma luta que precisa mudar. São transformações que precisam ser feitas. É verdade que o capitalismo tem dado respostas adequadas, historicamente, a esse problema da luta de classes. Isso não tem dúvida, mas que as circunstâncias da realidade, do concreto, no mundo inteiro, em qualquer regime, é exatamente assim. Porque todos aqueles em que aplicar os ideais marxistas para fazer efetivamente uma moralização do sistema econômico, a gente viu que acaba em tipo Cuba ou Coreia do Norte. O respeito ao próximo, né? Respeito ao próximo não pode ser
um valor moral empresarial, porque é contaminado pelo interesse restrito da empresa. Por isso que ele não é um valor moral. O valor moral, nos fala Kant, e com isso estou pegando bem, né, a Kant, ele se baseia em duas pedras fundamentais: o desinteresse e a universalidade. Se o interesse da empresa é o lucro e ela trata bem o empregado para ter o resultado, para ele comprar, ele está comprometido pelo interesse. Imagine o seguinte: eu tenho a opção, eu tenho uma alternativa A ou B para realizar na gestão como gestor. Na alternativa A, eu vou ser considerado pelo público, pela comunidade em que atuo, como um sujeito formidável e ter resultados. Pela alternativa B, eu vou ter um mau resultado e vou ser visto como mau caráter. Qual é a decisão que eu vou tomar? É claro que é a alternativa A. A questão é que nós estamos discutindo aqui é se eu tomei essa alternativa A voltada pelo interesse de realização dos resultados ou foi porque ela era moralmente legal. Elas vão na mesma linha. Em verdade, estamos tratando de um problema que não existe. Porque o interesse se confunde com a opção que é evidentemente mais favorável, que é aquela que nos vai dar prestígio. Se eu sei, como interesse da empresa, que um funcionário, que uma pessoa me trata muito bem, um sobrinho ou um amigo, e ele é muito cordial comigo, porque ele sabe que eu, aspas, terei uma boa herança ou algum benefício para dar para ele qualquer, não tem nenhum mérito a forma como ele me trata. Ele está me tratando bem, porque ele quer algum benefício à minha herança. Nós estamos tratando, então, ele está voltado, ele está movido por interesse, não é por valor moral. A gente trata melhor os clientes, devemos fazê-lo, claro, por interesse, sim. E isso não pode ser um valor moral. Não quer dizer que isso seja imoral. Não é isso que estou dizendo. Quer dizer que isso não tem conotação de valor moral. Por quê? Porque ele não é desinteressado. Ele é interessado. E ele é particular, ele não é universal. Quer dizer, eu não posso universalizar. Portanto, né, o valor moral é um valor universal, que deve ser expandido a todos, não pode ser relativizado no interesse de uma ou outra organização. Se eu trabalho na organização e pratico, né, todos aqueles valores próprios da minha organização, eu vou achar que os meus valores são melhores do que os seus. E os seus você vai achar que são melhores do que os meus. E nós estamos entrando na ética relativa, na moral relativizada. Cada um vai ter a sua, e cada um acha que a sua é melhor do que a outra, quando os valores morais são universais. Você imagina se eu admitiria, como dono de uma loja, que um funcionário qualquer recebendo por valores morais, por ética, ele indicasse a loja do concorrente como o preço mais barato, ao lado. Né? Normalmente a gente não aceita muito isso. A ética empresarial só pode ser, por definição, específica. Ela não pode ser universal. Porque cada uma vai ter a sua. Né? A ética, cada um tem a sua ética e julga que a sua é melhor, como disse. Melhor para quem? É a ética do interesse particular. Por isso que ela não é ética no sentido do conceito de ética amplo que estamos utilizando. A moral, a falta de ser sempre universal, ela precisa ser universalizável, transferida para todos os demais. Não pode ser exclusiva de quem quer que seja, não pode ser particularizada. Essa moral não pode ser particularizada. A ética empresarial, portanto, gente, é um instrumento importante, uma ferramenta válida, né, que nós a praticamos muito bem em muitas organizações, na maioria das organizações, ou não, mas ela é uma ferramenta de gestão, mas nada mais do que isso. Ela não é, efetivamente,
a ética como a gente coloca. É preciso buscar mais ética e moral na empresa, nos seus indivíduos, nos funcionários, nos colaboradores, nos dirigentes, mas não se iludir achando que ao fazermos isso, estamos fazendo a moral e a ética da empresa. Né? A empresa cidadã. O que é a empresa cidadã? É um conceito também importante. Nós estamos querendo trazer a vocês exatamente isso, o contraponto, para a gente ampliar essas perspectivas, já que o Léo citou o livro, nesses 2 primeiros capítulos do livro, Léo. E o que é a empresa cidadã? É aquela que não demite os seus empregados? Ou é aquela que coloca os interesses da nação acima dos seus próprios? O empresário não cria a empresa pelo bem comum. As leis, as regras, a moral, a ética, é que precisam levar a empresa a contribuir para os bens comuns. Não importa as razões que ele fez, mas não é pelo bem comum. Ele não admite empregados, mais colaboradores, mais funcionários, em função do bem comum que precisa melhorar a taxa de desemprego do país. Ele admite e demite empregados pela racionalidade óbvia, né, de ter melhores resultados. E ao ter melhores resultados, vai contribuir para o desenvolvimento do país, da nação, da economia, do bem-estar das pessoas. Uma coisa é o médico bom, outra coisa é o bom médico. Entre o médico bom e o bom médico, qual que nós preferimos, hein? O bom médico, não é isso? Mas se tiver um bom médico bom, formidável. Isso é o ideal. É um médico, né, que é uma pessoa boa, generosa, mas que também é um bom médico. É a mesma coisa com o empresário. A gente prefere o empresário bom ou o bom empresário? É claro que é o bom empresário, não é isso? Porque esse bom empresário vai dar resultados, vai garantir emprego, vai aumentar as possibilidades de renda, vai aumentar os salários dos contribuintes, vai poder fazer produtos mais adequados e respeitosos, né, ao meio ambiente, né, vai atuar com moral, é evidente. Mas se a gente tivesse, evidentemente, que valorizar socialmente a Madre Teresa de Calcutá, não é? A Irmã Dulce, o Chico Xavier, né? E um empresário, naturalmente a gente vai para o Chico Xavier, pela importância e relevância do trabalho que essas pessoas realizam em prol da humanidade. Mas se a gente olhar bem, a gente prefere trabalhar na empresa do bom empresário e não depender de caridades, né, de apoios caritativos das agências sociais e dos programas. Então, esse é um conceito, né? Empresa cidadã. Por que a empresa cidadã demite, né, os empregados e transfere atividade para o exterior? E quando muitas vezes tira uma planta de determinado lugar, deixa ali uma miséria monumental, né? Empresa cidadã é que respeita as leis de um país, mas respeitar as leis de um país é uma obrigação, né? Quem não respeita ali a lei do país devia para a cadeia. Bom, aqui no Brasil é mais complicado. Mas devia ir para a cadeia. Esse é um dever moral. Dever, né? A empresa não está a serviço de seus empregados, como disse, nem de seus clientes. Hoje, na lógica do cidadão de mercado, está a serviço dos seus acionistas. E a gente não pode perder essa perspectiva. Como é que, nesse contexto, nós, profissionais de recursos humanos, vamos atuar para dar maior consequência à transformação? Porque a empresa faz isso e as respostas, como eu disse, a resposta capitalista ao problema da luta de classes é produzida por uma inteligência óbvia que faz com que é preciso mudar para que tudo, né, como dizia o Lampedusa, é preciso mudar para que tudo fique exatamente como está. E as organizações vão mudando, o capitalismo mudou, as organizações também, para atender às demandas da sociedade. O cidadão, no contexto em que atua, né, ninguém exerce a cidadania, gente, sem exercer um papel político. Não é sendo deputado, senador, nada disso. Mas eu exerço a cidadania quando eu participo ou me omito em relação aos fatos que me envolvem. A cidadania é o exercício da participação ou da omissão. Ora,
é o cidadão atuante cada vez mais consciente que hoje, por exemplo, no Brasil, né, as crianças já um pouco mais, mas já estão virando adolescente, já sabem olhar o prazo de validade. Eu que sou viciado em Coca-Cola, há pouco tempo descobri que Coca-Cola tinha prazo de validade. Eu nunca imaginei que aquele néctar dos deuses pudesse ter, né, prazo de validade. Outro dia, na casa da minha irmã, né, a minha sobrinha veio assim: tia, não bebe em Itaipava. Tia, não bebe essa Coca não. Eu falei: por quê? Deve estar fora do prazo de validade. E ela, merrequinha, eu falei: como prazo de validade? Aqui, tio. E eu não sabia que tinha prazo de validade. Né? Mas tem. E é curto o prazo de validade. É curto. Né? Não é longo, não. Eu não sabia. E eu que sou viciado em Coca-Cola, aquilo deve ter cocaína mesmo, porque eu bebo. Aquilo me viciou. Eu não aguento. Então, a gente hoje olha o selo verde, a proteção do ambiente, né? O prazo de validade. O jovem começa mais consciente ainda do que nós éramos nas idades deles, né, a fazer isso. E isso faz com que as organizações se utilizem desse discurso de autojustificação como equipamento ideológico. Agora, há ganhos reais no mundo das organizações pela prática do conceito de empresa cidadã, há ganhos reais pela ética empresarial, há ganho pelo respeito ao cliente, sim. O que nós estamos querendo trazer, a reflexão de vocês, né? Pelo menos se incomodar alguém aqui em relação a isso, é o que pretendemos, as distorções que isso vem gerando e que tem ocorrido no mundo das organizações em geral. Porque a teoria das organizações, elas têm claramente o sentido de legitimar o status quo, o establishment, de dar condições objetivas de funcionalidade. Ela é, portanto, instrumental. Ela é adjetiva, ela não é substantiva. Ela não objetiva mudar essa realidade. Ela objetiva dar condições de qualificação, de sustentação, de instrumentação a esse status quo. Quando a gente se dedica ao estudo da gestão das organizações, a gente está vendo isso. E é por isso que há o elo perdido no estudo das organizações em relação às pesquisas anteriores que vinham sendo realizadas e que, a partir da década de 80 para cá, foram abandonadas. Ninguém mais fala no desenvolvimento das ciências do comportamento humano. A gente está vendo outros conceitos justificando toda uma lógica prevalecente no mundo das organizações em geral. Não peçamos à empresa, portanto, e essa aqui é uma mensagem fundamental para nós, não peçamos à empresa para ela fazer as vezes do direito e da política, para fazer as vezes da ética e da moral e do amor e da espiritualidade na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ela tem um papel fundamental, mas ela não pode substituir, né? Ela não pode se substituir o mercado, né, para o lugar da sociedade. Esse é um papel da sociedade, não é o papel do mercado. Não vamos contar com o mercado para ser moral no lugar da sociedade. Quem tem que ser moral, quem tem que ser ético é a sociedade, porque o mercado não será. Ele, como organização, como economia, ele não é moral nem imoral. Ele é amoral. Ele habita outro reino. É o reino econômico. Enquanto a sociedade habita o reino moral, o reino ético, né, o reino do direito e o reino da espiritualidade. Não contem, portanto, para a empresa ser moral no lugar de vocês, no nosso lugar. A empresa não vai nos substituir enquanto a isso. A ética moderna, o Marcelino vai falar certamente da meritocracia, né? A ética moderna ela é fundamentalmente meritocrática e democrática. É verdade que muitos dirigentes de movimentos sindicais, né, hoje estão defendendo ao fim da meritocracia, por exemplo, na área dos sindicatos dos professores. Eles não querem reconhecer nenhuma diferença de mérito entre o professor A e o professor B. Fica complicado assim, né? Eles acham que são modernos e estão defendendo a classe trabalhadora dos professores. Eles estão sendo passadistas, né? Atrasados, superados. Portanto, opõe-se claramente às concepções restritivas da virtude
aristocráticas que se pretende localizar na empresa. Não é na empresa que deve se localizar a virtude. A empresa não é a aristocracia da virtude. Quem tem que ser a aristocracia da virtude é o ser humano que a integra. Senão a gente evolui equivocadamente. A empresa, portanto, cidadã é um slogan publicitário importante, é uma estratégia de marketing importante, é uma ferramenta de gestão, mas nada tem a ver com o conceito de cidadania. O voluntariado solidário, que é muito comum. Quem é que não reconhece a enorme contribuição que as organizações têm oferecido ao desenvolvimento do conjunto dos pobres, vulneráveis, né? É fundamental esses programas. O que nós estamos chamando a atenção aqui é para outro aspecto. À medida em que você faz o desenvolvimento solidário, voluntário, cada vez mais pelas empresas, você está desequipando as organizações da sociedade envolvidas com essa tarefa. Passa pela igreja, pelos clubes de serviço, pelas associações caritativas, etc. Quando se junta isso às ONGs, as empresas fazendo esse trabalho, que fazem bem em geral, e vem com as ONGs que são muito sérias, muitas, mas muitas outras não são tão sérias. Muitas são máquinas, são Madre Teresa de Calcutá, mas outras são máquinas terríveis de calcular. No mundo inteiro. Essa aqui é a verdade, né? Quando se junta isso, a gente precisa compreender e perceber, né, que o voluntariado das empresas acarreta muito, né, muito mesmo, o esvaziamento das organizações voluntárias tradicionais, que estão perdendo quadros, que não estão exercendo essa função. Isso não estou querendo com isso negar também a enorme contribuição, nem desqualificar os programas que as organizações fazem. Mas, em verdade, isso está acontecendo. E tem ausência de participação e de renovação de quadros das entidades associativas tradicionais. E aí, ó, já estou terminando, né? 10h30, é isso? Então, nas sociedades, a gente tem um círculo de relações. O ideal é que a gente tenha a família, a comunidade e o trabalho de forma equilibrada. Né? Mas imagina numa organização que até no voluntariado a gente pratica na organização dos fins de semana, à noite, fora do horário de expediente. E a gente vai um dia, depois, aquele primo que a gente não tinha muito tempo para falar com ele tá dando o batizadinho dele de 1 ano do netinho dele. E a gente chega na casa de festa com o primo. Cumprimentamos o primo e eis que surge um colega que você não sabia que também era amigo do primo. Com quem que você fica conversando, hein? Com um colega da empresa. E a gente estende a jornada de trabalho ali naquela festa do primo. E o primo fica de lado. O netinho nem se fala, claro. Mas e a gente fica conversando com a coisa. E aí a gente trabalhamos na Coca-Cola. E aí o primo vem e traz uma Pepsi. A gente toma a Pepsi? Porque imagina, o colega vai dizer se nos vir tomando uma Pepsi quando nós somos da Coca-Cola. As organizações muitas vezes estão acontecendo isso. O cara do ADA não pode ir com camisa vermelha no comando vermelho. Tem que ir com no comando vermelho, não pode ir no ADA com camisa vermelha. E essas circunstâncias geográficas, psicológicas, sociais, engendram uma situação em que o trabalho aqui vai crescendo e avançando sobre a família, e vai avançando sobre a comunidade. E o trabalho acaba se transformando numa idolatria da organização como fim supremo do ser humano na busca da felicidade. Como fazer o funcionário feliz, né? Eu digo assim, mas funcionário feliz não quer dizer progressista, porque vacas podem ser felizes e não serem produtivas. A gente vê organizações felizes, não é assim que a gente faz? Né? As melhores empresas para se trabalhar, as lógicas vão gerando, isso vai transformando. Veja bem, há uma dispersão de valores na sociedade. A gente sabe isso. Lá nos nossos avós era
os valores eram homogêneos. À medida em que o mundo foi evoluindo, Segunda Guerra Mundial, depois, né, teoria, a gente sabe que a gente fala geração X, agora Z, né, essas coisas, vai se ampliando a dispersão de valores. Quanto maior a dispersão de valores, mais diferentes os comportamentos. E a organização começa a selecionar através de que critérios? Se a pessoa tem a atitude, o perfil da empresa, né? Se ele vai vestir a camisa. E a gente começa a trazer para a organização, olha nós, pessoas de recursos humanos, hein? Nós começamos a selecionar pessoas afins, semelhantes, com valores da empresa, com o perfil da empresa, com identificação, e acaba na idolatria da organização. E ao ideologizar assim, a gente vai cada vez mais. A gente reclama que sexta-feira está na hora de ir embora para voltar para a família, mas no sábado a gente já está pensando na segunda-feira para voltar com a empresa. E aquilo que deveria ser equilibrado, família, comunidades, clubes, associações, igreja, seja qual for o credo, não importa, mas a gente conviver com essas ações comunitárias e trabalho também, a gente dispara no trabalho, porque é no trabalho que a gente começa a sentir na nossa família, e é no trabalho que a gente começa a atuar na nossa comunidade. E é assim que as organizações acabam sequestrando o eu do indivíduo. E aí, a gente acaba assim, presidiários ou convertidos, né, à ideologia da organização. São pessoas afins, semelhantes. E aqueles outros que não são afins, a gente não quer. É como seitas de adoração. O crente de uma seita muda rapidamente para outra seita, ele até se converte, né? É mais fácil. E a gente fica tribalizando a própria empresa. É uma tribo de adoração. Tanto na prisão, quanto nos ambientes de trabalho, você passa a maior parte de sua vida útil enclausurado em cubículos, que na empresa modernamente são chamados de estação de trabalho. Né? O preso fica no cubículo da cadeia, mas você fica na estação de trabalho, que é o seu cubículo. O preso tem 3 refeições diárias, completas, todos os dias. Você, quando muito, tem um intervalo para almoço e tem que pagar por ele. Não é verdade? O preso pode receber liberdade condicional. E como recebe alguns, ainda recebe uma cadeiazinha pequena, né? Eles vão para a prisão domiciliar, que não fica domiciliar, né? O preso pode receber liberdade condicional por bom comportamento. Você será recompensado pelo bom desempenho com uma carga maior de trabalho. Não é? Já se disse assim, ocupado não é a pessoa que tem um trabalho sobre um, que é um. Ocupado é que tem que é uma pessoa que tem o N entendendo a infinito. Ele quase não tem. O cara já tem mais uma tarefa, dá mais uma para ele que ele vai se virar. E ele faz 4, 5, 6, 10 coisas ao mesmo tempo. Ele é recompensado por mais trabalho, o outro é recompensado pela liberdade condicional. Na prisão, o encarcerado pode assistir televisão, ler jornais, tomar banho de sol. Você será demitido se fizer o mesmo. Não é? Se o cara te pega lendo jornal, é uma bronca. Nós no Conselho aplicamos, tem uns 2 anos, 3, o sistema de autoatendimento, pagamento, tudo por autoatendimento. Ainda está sempre da confusão, mas a gente não esperava a maior dificuldade que a gente teve. Sabe qual foi? Foi a dificuldade que as empresas bloqueiam, né, o sistema para entrar. As empresas estão bloqueadas. Aí, quando a gente viu, a gente tinha que escrever, fazer ofício para a Petrobras, fazer ofício para a Fundação Getúlio Vargas, fazer ofício para tudo quanto é empresa para liberar para o funcionário. O que o colega fazia? Ele ligava para a gente, esculhambando a gente. A gente não entendia o que estava acontecendo. Como é que ele não está conseguindo entrar? Que eu estou. É porque o sistema dele era bloqueado. Veja que coisa engraçada. Quer dizer, isso ainda existe. Volta e meia a gente tem que fazer, contactar a empresa, falar com o pessoal de recursos humanos para poder liberar
para os funcionários terem acesso, os administradores, né? Terem acesso à relação direta com o nosso sistema de autoatendimento, que ele quer fazer do trabalho, naturalmente. O preso pode participar de programas internos de forma voluntária. No trabalho, você não escolhe o que faz e não pode se furtar a fazê-lo. O chefe mandou, mesmo a gente sabendo de líderes democráticos, estilo, né, participativo, mas chefe é chefe, manda quem pode. Né? Aos presos é permitido receber parentes e amigos, às vezes até para visitas íntimas. Você na empresa tem dificuldade até para usar o telefone para ligações particulares. E muitas vezes seu correio eletrônico não é só bloqueado, é censurado. E a gente não acredita? E mais é. Ai, meu Deus, ultimamente eu estou ficando escandalizado, porque antigamente pediam o retratinho, né? Agora está proibido para exames de seleção, nós fazíamos isso, né? Agora estão fazendo exame de fio de cabelo e de gota de sangue, para ver exame de DNA. Eu não sei qual é o mais brutal, né, em relação aos direitos do ser humano. E muitas organizações que recebem prêmio por respeito ao meio ambiente são aquelas, muitas vezes, que mais devastam o meio ambiente. Né? Aos presos, não. Na prisão, todas as despesas são pagas pelos contribuintes, sem qualquer contraprestação por parte dos presos, pelos serviços que lhes são assegurados. Você paga todas as despesas para ir trabalhar e ainda são deduzidos do seu salário diferentes tributos para sustentar as despesas dos presídios. Dizem que o salário do apenado é ainda maior, né? Ainda maior do que o salário mínimo. Do apenado, para as vítimas não fica nada, para a família da vítima não sobra nada, né? Os presos são algemados sempre que vão a algum lugar, como prestar depoimento à justiça. No trabalho, você está sempre algemado pelas limitações impostas pelas regras e interesses dos que detêm o poder nas organizações. É a transformação das organizações em seitas. As famílias dos apenados, é a última, é assegurada a concessão de auxílio-reclusão, né? Enquanto que as famílias das vítimas têm de contribuir com os seus tributos para que o benefício seja concedido, porque a família da vítima paga para poder ter o auxílio-reclusão. Meus amigos, as organizações, terminando e fechando aqui, não sei, acho que deve ser prática abrir para perguntas, né? As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas, né? Nós, profissionais de recursos humanos aqui, sabemos disso, mas nem sempre a gestão das organizações tem essa consciência. Porque a organização não é lógica, ela tem todo um processo próprio, e cada cultura, né, indivíduos se batendo nessa realidade, que vai gerar, com estilos de liderança, vão fortalecer ou não essas preocupações. A gente não está aqui para trazer um discurso contrário à ética empresarial, pelo contrário, a gente está trazendo um discurso para fortalecer o conceito de empresa cidadã, para não deixar com que esses conceitos se desvirtuem, como estão acontecendo, a meu diagnóstico, a minha percepção, e não estou baseado em ciência com isso, nem em pesquisa, mas estou falando de experiência pessoal, e o texto do livro é exatamente nesta linha, se bem que há muitos dados de pesquisa em função de muitas coisas que a gente afirma, mas que precisam efetivamente ser resgatados. É preciso que a sociedade de mercado mude os padrões, né? A gente já se democratizou a política. É preciso agora influir, né? Para que a preocupação dos bens não seja confundido com a preocupação do bem. Uma coisa é o bem, outra coisa são os bens. Um é tratado pela ética, pela moral, a outra coisa é tratada pela dimensão econômica. Muito obrigado.
Wagner, parabéns. Gente, aberto agora para perguntas e debates. Quem vai iniciar? O microfone está chegando para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Meu nome é Marli Palence, eu sou coordenadora de RH da JSL. E quando a gente depara com a seguinte situação, aquela empresa que ela quer fazer o bem à sociedade em volta dela, mas aos próprios que estão ali dentro, ela não olha. Você consegue me entender? Eu percebo eu acho até que é muito comum essa realidade. As empresas, principalmente empresas que vão para comunidades, elas se preocupam muito com as comunidades em volta. Por que ela, na minha opinião, por que ela se preocupa tanto com a comunidade em volta? Porque ela não quer ser invadida por aquela comunidade dentro da empresa do bem dela. Mas, em compensação, ela quer fazer e faz pelo da comunidade, mas não faz pelo próprio colaborador que está ali dentro. Essa realidade que você descreve Obrigada. é até muito comum na realidade brasileira, aqui especialmente carioca que a gente tem, né? O que significa que o interesse da empresa, e ela é movida pelo seu interesse, a faz ser generosa, caritativa, adequada ao meio ambiente, como no sentido de se proteger, de não ser invadida, não ser assaltada, etc. Mas, em verdade, ela está movida pelo interesse, e não estritamente, como ela pregoa, pelo interesse ético de preocupação. Estou falando dos seus dirigentes, porque a empresa em si é uma ficção jurídica. O que a gente quer trazer, a ideia, a empresa é uma ficção jurídica, né? Não há empresa sem pessoas, se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. O uso da hierarquia, que a gente pensa às vezes que acabou, a hierarquia muda, tem diferentes usos de hierarquia, mas as pessoas se relacionam com pessoas através de alguma forma de relacionamento hierárquico, para a consecução de objetivos. Mas ela é uma ficção jurídica, se não são as pessoas que a integram. A sua direção, que deve da empresa, no caso a que você se refere, ela é movida pelo interesse, não é movida pela preocupação que é o discurso. O discurso é uma coisa. A sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a prática, né, e a teoria. A gente tem que citar um autor americano, Chris Arge, né, que dizia assim, a teoria esposada e a teoria de uso. Eu fiquei lembrando, e me lembro sempre de um autor brasileiro que é brilhante, que fala a mesma coisa, todo mundo esquece dele, Anísio Teixeira, grande educador brasileiro, que dizia assim, entre os valores proclamados e os valores reais. Uma coisa são os valores proclamados, para poder dar um discurso de justificação à realização do interesse, que eu não estou dizendo que ela esteja errada por isso. É claro, claro, eu sei que a sua pergunta não é isso. Ela está se defendendo, mas ela está voltada pelo interesse. O valor proclamado é de vamos ajudar o pobre, os bens, mas em verdade aquilo tem por trás de si o interesse. E aí a contradição em relação aos seus empregados. A dificuldade que o coordenador ou coordenadora de recursos humanos tem numa empresa como essa, não estou dizendo que seja a sua, eu estou falando de uma empresa hipotética, eu sei. A gente teria para poder fazer prevalecer, né, aquilo dentro da própria organização. Aquele que faz, né, aquele que diz o que tem um discurso, mas que não pratica aquilo na sua própria realidade, tem na boca um cadáver. Exato, porque né? há algum tempo atrás eu vi algumas empresas com esse perfil. Visitando algumas empresas, eu pude observar muito comum. que eles contratavam pessoas da realidade, da sociedade, das comunidades. Quando ele tirava lá da comunidade, trazia para dentro da empresa, a própria pessoa, os próprios colaboradores que estavam dentro daquela empresa diziam assim, ué, mas espera aí. Quando eles vão lá na associação de moradores, eles fazem uma coisa. Quando eu venho para cá, eu vejo que a realidade é outra aqui dentro. E é exatamente, eu lembrei inclusive de fazer esse comentário, até porque você falou sobre ganhar prêmio de do meio ambiente e na verdade não fazem nada. Em verdade há uma relação como se fosse o médico e o monstro em muitas organizações. Mr. Hyde, né, e Dr. Jekyll, né, que é exatamente a relação esquizofrênica entre o médico e o monstro, numa só pessoa. Organizações que são premiadas pelo trabalho social, etc.,
mas que, em verdade, são aquelas que muitas vezes devastam o meio ambiente. Organizações que são premiadas, né, porque plante uma árvore e cobra os maiores juros do mundo, né, em relação... E eu não estou querendo com isso, evidentemente, circunscrever aos bancos, que seria injusto, que tem um papel importante na economia, né? Mas as empresas, algumas, né, que fazem muita defesa da foquinha, né, mas que são sustentadas pelas empresas de petróleo no mundo inteiro. Né? A gente sabe disso, né? Grandes ONGs, estamos falando das grandes, né? Há uma lógica clara no mundo das organizações hoje de você criar cada vez mais uma privatização da sociedade civil. Isso é um risco que está subjacente a esse discurso, a essa palavra que estamos trazendo para vocês aqui. Uma pessoa que trabalha, né? Uma pessoa que trabalha, ora, nas grandes fundações, Bill Gates, que são importantes e que têm grande contribuição, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, para falar da Alemanha, para não ficar só das americanas, Fundação Kellogg, Fundação Ford, e que daqui a pouco eles saem das fundações e estão no aparelho de Estado. E do aparelho de Estado eles estão nas ONGs. E cada hora, quando a gente vê, a gente tem uma burocracia aristocrática internacional que circula. E quando a gente começa a ver os conselhos de administração das ONGs, e quem que financia? Não é só o capital privado que financia o poder no Estado. Agora também financiam as ONGs. E quando as grandes ONGs se transformam em porta-voz da sociedade civil, a sociedade civil silenciosa acaba sendo a porta-voz da sociedade. E eles dominam assim mesmo, ao mesmo tempo, as grandes ONGs internacionais e dominam o Estado. E hoje temos que, dos 100 maiores economias mundiais, 51 são empresas privadas. Né? Então nós temos a sociedade de mercado muito forte, como nunca esteve. E com essas distorções de uma aristocracia que é permanente, que escreve artigos, e as pessoas vão mudando de posições, e essa burocracia aristocrática está sempre mandando. Ora como membro do conselho de administração, indicado por uma fundação dessa, e quando a gente vai num laboratório de pesquisa de uma grande universidade pública e vê o logotipo de uma empresa, aquele laboratório de pesquisa está subordinado aos logotipos e patentes daquela organização ou está efetivamente fazendo pesquisas no interesse do bem comum? Será que ela está? Ou ela está fazendo em função... Não vamos trabalhar tanto pelas células-troncos agora, não, porque tem muitos... E aí você começa a distorcer esse processo. Você tem todo né? Vira marketing, é importante, o professor precisa para poder fazer a pesquisa, mas ele, sem querer, não estou dizendo que sejam desonestos necessariamente, não teria nem condições de dizer isso, mas muitos o são. Você começa a fazer pesquisas vinculadas ao interesse daqueles financiadores. E as ONGs também, em relação às fundações. E as fundações estão aonde? Pertencem às grandes empresas. E você tem, então, todo um domínio político mundial. Pois não? Ok. Mais alguém? Gente. Começando o ano, eu sei, mas o que houve hoje? Ficou todo mundo super bem estabelecido? Mohamed. Professora, a minha pergunta é simples. Ultimamente nós temos vivido sobre impactos de valores questionáveis. Vemos isso diariamente na TV, vemos isso acontecer permanentemente. O país está passando por um processo muito sério, provavelmente lá no futuro devemos ter alguma outra ordem. Os valores que ultimamente nós temos visto não são os valores que nós aprendemos em casa. Como trazer esses valores para dentro das empresas? Essas empresas, dentro do conceito que o senhor falou, elas estão muito mais focadas em querer atender o cliente e esquecer a sua própria personalidade. A sociedade brasileira, né, vamos especificar aqui, vive uma crise total dos seus valores morais.
essa crise, evidentemente, passa pelas representações que nós temos. Em verdade, quer dizer, para a gente ser duro, é claro que nós todos, como brasileiros, somos responsáveis pelas representações que temos. Escolhemos bem ou mal. É, por outro lado, importante que se diga que se o instrumento de medida é inadequado, portanto, de avaliação é inadequado, né? Também a avaliação acaba sendo errada. Agora, não adianta a gente ter o melhor instrumento de avaliação também, se as nossas nós que somos profissionais de recursos humanos sabemos disso em avaliação de desempenho, né? O bom avaliador não precisa não precisa de curva de Gauss, não precisa de correções, né, matemáticas, estatísticas dos resultados. Então, o que você coloca, mãe, é uma questão fundamental. Mas a crise brasileira não é só de valores morais. Ela é uma crise política, das instituições políticas brasileiras, que têm permitido isso. Portanto, nós não temos sabido conviver com essa lógica, que é o nosso processo histórico. A empresa, evidentemente, vai enfatizar o cliente, mas é preciso tratar melhor os seus empregados, que é o nosso discurso e a nossa prática aqui, fundamentalmente, né? Como é que sai disso? Eu gostaria de ter uma solução. Não tenho, eu não tenho como dizer objetivamente como é que a gente sai desse imbróglio. Os processos históricos dos países são os máximos que eles conseguiram chegar até hoje. O nosso processo histórico nos levou a isso, que significa que temos que provocar uma descontinuidade nesse processo histórico, mas não estamos fazendo isso. Vou dar um exemplo disso. Pedro I, o Dom João VI virou para o Pedro I e falou assim: filho, lance mão da coroa antes que algum aventureiro faça. E ele virou Pedro I no Brasil e Pedro IV em Portugal. E, ao mesmo tempo, ainda gerou o Pedro II no Brasil como filho dele e Dona Maria como rainha de Portugal, filha dele em Portugal. E tudo ficou como estava. E a gente começar a lembrar o processo histórico, a gente vê que um monarquista, né, o Marechal Deodoro, que era fundamentalmente monarquista, proclamou a República. Ficou um ano e saiu, veio Floriano Peixoto. E a Revolução de 30, o ministro da Fazenda do Washington Luiz foi o comandante da Revolução de 30, Getúlio Vargas. E a gente vai vendo esse processo histórico, né? E isso tem sido toda a nossa evolução até hoje. Agora estamos diante dessas circunstâncias, que é muito parecido. A gente está sempre buscando o Pacto Verde e Amarelo, né? E com isso a gente não tem realizado as transformações. Os gabinetes liberais, o governo Pedro II foi um governo muito longo. Desculpa, eu estou saindo muito da sua pergunta, mas o Pedro II foi um governo muito longo. Todos os movimentos em direção à libertação da escravatura, que era uma pecha terrível na sociedade brasileira na época, foram feitos pelos gabinetes conservadores, não pelos liberais. Reeditando aquela velha frase da Revolução Francesa: nada mais girondino, quer dizer, conservador, do que um jacobino no poder. Isso é diferente do Brasil hoje. Aqueles que assumiram com um discurso da transformação, eu não estou fazendo apologia política, estou fazendo uma constatação do nosso processo histórico, tem sido isso. Agora, né, faz impeachment, não faz da Dilma, mas aí vai ser o Temer. Isso não é de... Mas é como? Mas é exatamente essas circunstâncias que tem sido feito que o presidente da Arena, PDS, virasse o vice-presidente do Tancredo. E se a gente começar a lembrar aqui, a gente vai ver isso. Quando tiramos o Collor para colocar o Itamar, que era o vice dele. Então, e tem sido sempre assim o nosso processo histórico, né? Então, quando você me pergunta como é que a gente vai reafirmar os valores na empresa, há uma ética de convicções e uma ética de resultados. O que tem acontecido é que muitas vezes, Mohamed, nós somos capazes de praticar a ética de convicções, por exemplo, no caso dos cristãos, os 10 mandamentos, né? Mas quando a gente vai para a organização, o que nós buscamos é a ética de resultados. O que me faz perguntar nessa linha, também essa fratura do médico e do monstro, essa relação esquizofrênica do médico e do monstro, em cada um de nós na empresa. Será que nós gostaríamos de ter como gerente o gerente que nós somos para os nossos filhos? Será que eu gostaria que a minha filha tivesse o gerente, fosse subordinado a um gerente como eu sou? E eu estou dando o crescimento, o desenvolvimento a ela, como família, que eu acho que é o melhor
mas que na organização nem sempre isso acontece, porque nós estamos praticando uma outra ética, que é a ética de resultados, porque nos cobra bater metas, resultados a qualquer... Quando as organizações... Hoje tem um elo perdido na teoria das organizações, que muito passava pelos recursos humanos. E eu vou voltar lá às velhas pesquisas de Hawthorne, que mostraram a importância da organização informal. E não estou falando só do Brasil agora. E foram evoluindo, né, com as ciências do comportamento da década de 60, 50, 60, mas quando chega em 80, a gente esquece tudo isso. Não avança e voltamos à lógica neotaylorista na prática das organizações. Como é que nós, praticando hoje conceitos, claro que há autores, claro que há muitos professores, claro que há muitos gerentes que são diferentes, mas a maioria das organizações pratica a ética de resultados a qualquer custo. Aí o que estamos dizendo? Não é a empresa, são os seus dirigentes. O maior executivo do mundo do século XX, né, que dizem que foi Jack Welch, né, que é realmente um executivo brilhante, mas ele também demitiu 180 mil pessoas na GE. Né? E quando brigou com a mulher e separou-se da mulher no divórcio dele, o divórcio era mais de 500 milhões. Né? Então a gente vira... Como é que faz um executivo que aperta o salário, arrocha o salário dos seus subordinados, dos seus colegas? Mas isso é uma questão de ética de convicções, ética de resultados. Então não é a empresa que é moral, são as suas pessoas que a integram, os seus dirigentes, os seus empregados. E a gente está jogando para a empresa uma responsabilidade que não é dela. Eu gostaria, Mohamed, de ter uma resposta objetiva à sua questão. Não tenho. Isso se bate mais forte porque o Brasil tem perdido momentos históricos importantes de avançar como sociedade. Não estou dizendo nos últimos 20, não, mas a gente tem sido... Né, o Brasil entre 30 e 74, 75... cresceu a taxas fantásticas, independente de ditadura, de regime militar, de ditadura Vargas ou não. Nós tivemos abertura, parlamentarismo, presidencialismo. O Brasil cresceu independente disso. A primeira crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, nos gerou a década perdida. Eu pensava que não fosse viver o que nós estamos vivendo de novo. Mais velhinho aqui, a gente viveu essas circunstâncias. E eu pensei, não vou viver mais isso, estamos vivendo de novo. Então, nós estamos marcando o passo, que é uma pena pela você, que é de Moçambique, né? Que conhece essa realidade, que tem uma visão internacional, que é brasileiro de coração, sabe por certamente as frustrações que isso tem causado a um país que não tem conseguido compatibilizar no mundo da empresa, no mundo da sociedade em geral, no Estado, né? Num capitalismo de Estado que é equivocado, porque, em verdade, nós precisamos cada vez mais fortalecer no Brasil o verdadeiro capitalismo. Se a opção brasileira é pela sociedade de mercado, e é, eu não vejo onde ser, não há alternativa até agora que seja viável, né, fora da sociedade de mercado, que é muito recente. A sociedade de mercado existe a partir da Revolução Industrial. Antes, o que existiam não era a sociedade de mercado. Hoje, o que caracteriza a sociedade de mercado? É que o fato econômico é determinante da vida humana. Você não circula hoje no mundo fora da vida, do fato econômico. Isso é uma realidade recente na humanidade. O mundo não era assim. As teorias de organizações valorizam essa realidade hoje, como se ela fosse eterna. Mas pode não ser. O homem viveu muito mais tempo numa relação de comunidade social. Quando a gente fala religião, religar entre si para religar com Deus. A teoria das organizações não está preparada para esse tipo de organização, porque ela está preparada para a sociedade de mercado. E se ela não existir amanhã? Isso pode alterar, como alterou antes na Revolução Industrial, para cá. Antes, as pessoas se reuniam na família, claro, e na igreja, nos diferentes tipos de igreja. Quando a gente fala em igreja, nós estamos referindo, né, ao centro espírita, a todas as formas de religião que existem no mundo inteiro, que era um fator de aglutinação humana. Hoje, o ponto de encontro das pessoas não é mais aquele almoço de domingo, é a praça de fast food, de refeições, no shopping center. Né? As pessoas se encontram e se relacionam no shopping center, não mais na igreja. Não mais na sua própria família, pois não? Meu nome é
conhecer, olhar para si. Eu percebo que às vezes a gente tem muitos gerentes, ou coordenação, ou líderes, que não tem, que agem de uma forma com a equipe e foi aquilo que você falou. Será que eu vou querer que eu tenha esse cuidado com o meu filho, o mesmo cuidado que eu tenho com os funcionários? Isso é consciente ou inconsciente? Essa diferença de tratamento? Essa separação? Olha, aí tem que ver caso a caso. Há pessoas que certamente fazem isso consciente, mas a maioria das vezes não. Não é necessariamente consciente. Nenhum comportamento humano é desmotivado. O ser humano é fundamentalmente motivado, tem algum motivo. E qual é o motivo? Mas ele não tem consciência das teorias, dos conceitos que sustentam o seu comportamento. A maior parte das vezes, quanto mais você tiver conhecimento dos conceitos, quer dizer, que podem ser normativos, valorativos, do conhecimento, de vontade também, que insuam nas suas concepções, quanto mais consciente você tiver isso, mais objetivo você vai se tornar no seu comportamento, porque você vai compatibilizar o que você pensa com o que você faz. Você vai ter consciência do que você faz em relação ao seu comportamento. O comportamento nada mais é do que a parte do iceberg fora d'água. Debaixo d'água tem todo um conjunto do iceberg, que são a estrutura de pensar, os seus conceitos, os seus valores, a forma como você percebe, que dirige esse iceberg numa direção ou outra. Não é aquele gelinho em cima que está dirigindo o iceberg, é aquela massa enorme, que é exatamente o seu eu oculto. Né? A gente sabe, hoje tem técnicas, etc., que ajudam, né? Psicológicas e organizacionais, que ajudam a essa identificação, a essa percepção. O que percebo é que nós estamos abandonando esse tipo de preocupação para fazer exercício de cabo de força. Porque a forma com que você conduz uma equipe e para você olhar para si é bem diferente. Então você tem que se autoconhecer para você conduzir a equipe que você gere. Em verdade, você tem alguns níveis aí, né? Primeiro, você está se referindo, que é o desenvolvimento individual. Esse desenvolvimento individual, quer dizer, do indivíduo enquanto pessoa, é o autoconhecimento. Mas não basta isso. Também ter o desenvolvimento da pessoa enquanto gerente ou enquanto profissional. Mas não basta isso. Você tem também o desenvolvimento da sua equipe, da inter-equipes, e depois o desenvolvimento organizacional, que está sendo esquecido. Quanto mais alto nessa escala, mais difícil é o processo de mudança. Não é simples isso. Não é porque a pessoa é simplesmente completamente analisada, autoanalisada, que ela vai ser mais coerente nos seus comportamentos. Em verdade, nós costumamos valorizar muito o indivíduo que sabe muito e esquecemos de valorizar o gerente, o executivo, que às vezes não tem tanta teoria, não tem tanto conhecimento de administração, mas comportamentalmente é um bom gerente. Então, a gente precisa valorizar mais esse executivo que é comportamentalmente bom. Não estou minimizando com isso a competência intelectual de forma nenhuma, mas há muita gente que é muito capaz comportamentalmente e até incoerente no seu discurso. Mas é claro que esse autoconhecimento é importante. Desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento do gerente, desenvolvimento da organização. Nunca se falou tanto em desenvolvimento de equipe, mas nunca se praticou tanto nas organizações o foco no indivíduo. A restrição que se faz hoje às organizações informais na empresa são muito fortes. E o indivíduo é um ser social, a pessoa é um ser social por excelência. Ele precisa do apoio do seu grupo informal. O número de suicídios nas empresas tem aumentado desmesuradamente. E não é só nas empresas francesas, como se fala, que denunciaram isso, a France Telecom, né, etc. Mas a Thales, como é que chama, do trem-bala, há muitas empresas no mundo inteiro e por que não no Brasil? Também. Esse problema do suicídio é provocado pela ênfase exagerada que as organizações fazem no foco do indivíduo, falando em desenvolvimento de equipe. Há, de novo, a contradição a que Mohamed se referia entre o que você diz e o que você faz, entre os valores praticados e não. Também, não só o suicídio no Brasil, como também tem percebido colaboradores dentro de empresa com problema de depressão, desenvolvendo depressão devido ao trabalho.
Claro, você completa com muita felicidade, né? O que eu já caía, eu ia simplesmente, você completou com muita felicidade, é isso mesmo. É exatamente terrível as pessoas que suicidam. E tão grave quanto ou pior são as pessoas que estão mortas psicologicamente, com depressão, com síndrome de pânico, com todo tipo de doença oriunda do tipo de trabalho que realizam. Nós, profissionais de recursos humanos, estamos de frente disso a todo momento. Muitas vezes perplexos diante dessa realidade. Mas uma das causas, não estou dizendo que seja a causa, é a ruptura que se tem feito da competência do indivíduo que tem que trabalhar em grupo, que tem que trabalhar em equipe, que tem que se apoiar com os relacionamentos sociais que são hoje destruídos, porque você tem cada vez mais que bater metas e são individuais, né? Cada vez mais que o seu colega acaba sendo o seu adversário. E quando você rompe essa relação social, você está atacando o homem na sua mais forte essência, que é a relação social. Lembramos lá do Religare, da comunidade social, que o mundo econômico está destruindo na organização moderna. Gente, obrigado. A gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho. Antes do sorteio, Wagner, muito obrigado. Fantástico. Obrigado, uma honra. Quantos capítulos foram que você falou hoje? 2. Imagina o livro todo. Está à disposição. Ele é bom de venda. Está à disposição, meu patrocinador, meu editor e meu patrocinador. Claro. Então, sorteio daqui a pouco. Antes, uma salva de palmas para o Wagner, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui, né? Lembrar sempre do companheiro Carlos Henrique Halsemann, que foi um amigo pessoal muito querido e que vir aqui no RH, repito, nunca é pouco falar disso, dele, lembrar em memória esse colega que está certamente vivificando com seu espírito a participação daqui do RH Debate. Com certeza. Seja convidado eterno agora, vamos mandar um convite. Muito obrigado, virei sim.